Gente, boa tarde a todos e a todas, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui como representante da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, nesse quarto encontro de ensino de Química, patrocinado pela BQ Rio de Janeiro, tá? E hoje, com um bate-papo bastante descontraído e à vontade, com o nosso queridíssimo mestre Ático Chassot. Então, para chamá-lo para esse bate-papo, né? Primeiramente, eu sempre falo um pouco do currículo dele, né? A gente vai conversar um pouco sobre o ensino híbrido, né? As metodologias de aprendizagem que são estabelecidas no ensino híbrido. Na verdade, vão fazer aí algumas considerações, até talvez polêmicas, então aguardem que vocês vão gostar. E eu vou falar um pouquinho do Chassot, tá? O nosso mestre Ático Chassot, ele é professor desde 13 de março de 1961. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é sua alma mater, pois por esta universidade ele é licenciado em Química, mestre em Educação, doutor em Ciências Humanas e é professor titular aposentado do Instituto de Química. Também nesta universidade, enquanto aluno do ensino médio, trabalhou por 2 anos no restaurante da reitoria. Tem pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid em 2002. Foi professor da PUC Rio Grande do Sul, da UBRA, da Faculdade Porto Alegrense, da Unicinos, onde coordenou o programa de pós-graduação em educação, da Unilassalle, na URI de Frederico Westphalen e do Centro Universitário Metodista IPA. Foi co-orientador de doutorado na Universidade de Lyon, na França. Foi professor visitante da Aalborg Universität, da Dinamarca, e na Universidade de Lanús, na Argentina. Atualmente, o nosso amigo Chassot, ele é professor e pesquisador orientador do doutorado na REAMEC, que é a Rede Amazônica Educação em Ciências e Matemática, e professor visitante sênior na Unifespa. Enquanto professor, já esteve para cursos ou palestras em todos os estados do Brasil e até em alguns países. É autor de cerca de uma centena de artigos científicos, de vários livros, dos quais 6 ainda em circulação. Esses podem ser referidos no final, se vocês quiserem, a gente pode dar alguma publicidade aos livros do Chassot, apesar que muitos são conhecidos, né? Publica por mais de 14 anos, cada sexta-feira, um blog dedicado à alfabetização científica. Tá? E hoje o Chassot está comemorando com a gente a sua 80ª live, ou seja, com 81 anos, eu estava até brincando com ele, é quase que uma live por ano de idade, né? Ele está com essa vitalidade toda, trazendo toda a sua sabedoria para a gente. Então, agora eu chamo para a mesa, né, para a gente bater esse papo, o professor e mestre Ático Chassot. Tudo bem, mestre? Tudo excelente, Fred. Me permite Ai, chamar de Fred, não de Frederico, porque tu sempre evoca a maneira querida que tu me recebe quando eu faço os meus estágios, residências na Escola Sesc. Lá todo mundo te chama de Fred, eu vou te chamar de Fred, detalhe. Pode chamar de Fred à vontade, é como eu sou conhecido, o senhor sabe que o senhor sabe, não, você, né, por favor, né? Ah, Afinal de contas, a sua vitalidade é de uma jovialidade impressionante, né? Eu estava falando isso aqui na apresentação, hoje comemorando com a gente sua 80ª live. Amanhã, então, vai completar praticamente uma live por ano de idade, né? Na verdade, um ano de idade de existência, né? Mas a gente sabe que a sua energia é energia ainda de garoto, né? Tá sempre aqui com a tá. gente, sempre com bastante vitalidade, força, Daqui a pouco energia. vão me pedir para eu receitar Elixir da Longa Vida. Mas olha, já me pediram isso, sabia? Me pediram. Pergunta a ele qual é o café da manhã dele. Foi um amigo lá do Sesc, o Léo, você deve lembrar dele. Uhum. Pergunta qual é a receita do café da manhã dele para a gente conseguir chegar à idade dele com essa vitalidade toda. Pois é, mestre. Então, hoje a proposta é a gente falar um pouquinho, né, do ensino híbrido, né? Na verdade, essa palavra que já está, assim, eu acredito que desde os anos 2000, essa palavra ela já está em voga, né? E agora, mais do que nunca, com o advento da pandemia, essa palavra ela está assim, em todas as lives. Eu acabei de assistir uma live falando sobre isso, né? Que é uma temática
importante, é uma temática interessante de ser discutida, né? Até porque há muita confusão do que é de fato o ensino híbrido, né? As modalidades de ensino híbrido, e a gente ainda precisa navegar muito, né? Estudar muito para entender melhor e aplicar para o nosso estudante, ou melhor dizendo, oportunizar aos nossos educandos um ensino híbrido, mas que seja pertinente, né? Ou seja, que seja significativo. Eu aprendi muito e aprendo muito com o mestre Chassot sobre para que ensinar e para quem ensinar e qual o significado do ensinar, né? Então eu tenho já algumas perguntas aqui, mas eu gostaria, mestre, que antes, né, como sempre a gente faz no nosso bate-papo, que o mestre discorresse um pouquinho sobre essa temática e qual é a impressão que o mestre Chassot tem dessa temática vinculada à atual situação que a gente vive mundialmente, da pandemia e da educação de nossos jovens que estão afastados de suas escolas e tentando estudar como podem, né? Bom, nos primeiros dias da segunda quinzena de março deste ano, dia 17, 18, 13, todos nós, todos os brasileiros, foram declarados competentes em educação remota. Mesmo quem nunca tivesse ouvido a palavra educação na sua história de vida, mesmo quem não tivesse expertise nenhuma, todo mundo foi declarado com expertise, e então pais, avós, irmãos mais velhos, empregadas domésticas foram chamados a dar orientação às crianças, aos filhos da casa, de como fazer aprendizagem remota. Essa é uma realidade indiscutível. E essa realidade, desculpem a palavra que eu vou usar, ela é perversa, ela é má. Por quê? Porque ela trata de maneira igual situações que são fantasticamente desiguais. A pandemia realmente foi uma crise que se abateu sobre nós sem que nós estivéssemos esperando. E a pandemia também foi perversa, porque ela cada vez mais aumenta esse fosso abissal que existe entre pobres e ricos. Cada um vive essa situação à sua maneira. Pobres e ricos têm situações diversas sobre a mesma coisa. Eu sempre digo que os ricos talvez até estejam sofrendo mais. Os pobres têm mais resiliência, estão acostumados a morar mal, a passar fome, etc, etc. Agora, os ricos, no começo, viram esboroar os seus capitais. Isso era muito doloroso para eles. Eles estavam ficando mais pobres, de repente. Mas eles não tiveram dúvida. Eles foram para as ruas com os seus carrões e fizeram passeatas pedindo que os operários pudessem voltar a trabalhar. Não voltar a trabalhar para ter emprego, mas voltar a trabalhar para que o seu capital não se esboroasse. Então, tem uma crise pandêmica em todo o mundo, cada um viveu de sua maneira e o planeta inteiro viveu essa. A segunda coisa, tem uma crise econômica. Ninguém poderá divergir disso. Tem uma crise econômica. Temos desempregados, teve gente para a qual o trabalho em casa, o home work, foi fatal, para outros foi bem sucedido, mas a situação da crise econômica persiste. Houve, inclusive, aspas, uma generosidade do governo de distribuir assistência, e essa assistência foi dramaticamente perversa de novo, porque mais de bilhões de reais foram destinados às pessoas que tinham emprego, que são propriedade de grandes fortunas, inclusive. Militares da reserva e da ativa foram beneficiados, quer dizer, de novo, a perversidade se instalou, porque muita gente que merecia não tinha, não ganhou esse dinheiro.
Mas uma terceira crise, eu falei a primeira crise pandêmica, a segunda crise econômica, terceiro, nós vivemos uma grande crise política. E essa crise política é uma realidade. E por que ela acontece? Porque nós não temos um orientador, alguém que diz, olha, façam assim que está certo. Nós temos um presidente que não entende nada de medicina, nunca estudou uma linha sobre medicina e se acha com maior autoridade que a Organização Mundial da Saúde para receitar certas panaceias, para debochar daqueles que se cuidam, criticar aqueles que querem ficar em casa, criticar aqueles que usam máscara. Então, nós estamos vendo a falta de um dirigente, alguém que diga com segurança o que é assim. Quando nós vimos em outros países, especialmente da Europa, que nós conhecemos melhor, nós não conhecemos quase nada sobre a situação dessa crise na África, por exemplo, muito pouco. Sabemos pouco no Oriente, mas na Europa a gente vê as lideranças do presidente de Portugal, da primeira-ministra da Alemanha e outros líderes que dizem para o povo o que tem que fazer e o povo aceita. Eu sempre me lembro dessa situação de Moisés, quando levou o povo do Egito à Terra Prometida. A gente não se dá conta como é que ele conseguiu guiar aquele povo. Eu acho que tem muito, na própria Bíblia, talvez tenha algumas ficções. Porque ele levou 40 anos para fazer uma marcha de 200 quilômetros, quer dizer que ele podia ter feito aquilo ali numa tarde tranquila com o povo caminhando. E olhem o volume de pessoas, tinha cerca de 600 mil homens. Se vocês botarem mulheres e crianças, isso dava talvez mais de 3 milhões de pessoas. De que essas pessoas se alimentavam? Maná, etc. Quer dizer, eu acho que tem algumas ficções, até porque até hoje não se encontrou nenhum túmulo, nenhum lugar nessa trajetória que esse povo viveu. Mas eles tinham um Moisés. O que nos falta realmente é um presidente que nos orienta, que nos diga o que tem que fazer. Ainda nessa direção, eu comentava com vocês, antes de nós entrarmos em cena, eu amanhã vou falar no Acre. E aí eu me lembro muito bem de uma data que todos os brasileiros vão se lembrar, uns para o bem, outros para o mal, 28 de outubro de 2018. Naquele dia, nós votamos nas eleições do segundo turno entre o presidente Messias e o Haddad. Às 17 horas, quando terminou as eleições no o fuso horário de Brasília, nós esperávamos que logo teríamos os resultados. Porém, tivemos que esperar 2 horas, porque os resultados não podiam serem publicados enquanto não terminasse a eleição nos países nos estados de outro fuso horário. No Acre são 2 horas de diferença, então nós tivemos que esperar até às 19 horas. Bom, mas aí, em vez de torcer para quem ia ganhar, etc., etc., nós já recebemos o resultado certo. E ficamos sabendo que aquele inexpressivo capitão do Exército, que foi expulso do Exército, inclusive, que esteve em 7 legislaturas, conseguiu aprovar 2 projetos. Aquele que era mais conhecido pela maneira que protegia os filhos e como debochava dos outros, foi eleito presidente da República. E aí, o resto eu não preciso contar, todos vocês sabem. E isso deu como consequência que nós tivéssemos novas realidades na educação. E sobre essa nós vamos falar um pouco hoje de tarde. Eu acho que como introdução seria isso, Fred. Opa! Então, mestre,
Eu sempre gosto de escutar, né? Porque eu sou sempre muito íntegro na sua fala e direto, né? Não tem papas na língua, como a gente diria, né? E assim, eu vou tentar introduzir um pouco a temática, porque a gente já tem algumas perguntas de alguns colegas aqui, falando um pouco, né, sobre esse entendimento do que é esse ensino híbrido, né? E a gente vai recorrendo sempre às bibliografias que a gente tem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, que a gente recorre a algumas bibliografias, como esse livro aqui, que fala de ensino híbrido, que muita gente conhece, e esse livro aqui que fala, por exemplo, Blended, de uma inovação disruptiva, né? E aí ele dá um pouco de noção do que seria esse ensino híbrido, né? Ele conta, inclusive, que o ensino híbrido, a modernização, né, da aprendizagem, né, por que eu gosto de chamar inovação disruptiva com o mestre Chassot? Porque eu me lembro de uma das falas do nosso mestre que fala sobre o ato indisciplinar. E quando a gente fala em inovação disruptiva, o indisciplinar é exatamente uma inovação disruptiva. A gente está rompendo, né, com aquele clássico da sala de aula, né, que é a disciplina, e ela pode ser considerada uma inovação disruptiva. Então, nesse livro, ele conta que o ensino híbrido ele teria 4 modelos, né? Pelo menos ele classifica assim: um modelo por rotação, que é muito conhecido de todos, onde você tem rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual, que muitos conhecem como metodologias ativas, onde o estudante está no centro do processo, né? E que ele sempre diz que no ensino híbrido, esse ensino ele é orientado, em algum momento você vai ter o contato do estudante com alguma coisa no nível tecnológico virtual, vamos dizer assim, né, se pudermos chamar assim. Então tem o modelo por rotação, o modelo flex, onde normalmente esse modelo flex é muito parecido com o que a gente chama do EAD, a necessidade do estudante existe um tutor, né, então vai a necessidade do estudante. Modelo à la carte, onde a mesma disciplina é oferecida online e presencial, e aí o estudante ele pode optar por assistir tanto presencial como online, e o modelo virtual enriquecido, onde necessariamente nesse modelo as aulas são presenciais, mas o restante do trabalho o estudante pode fazer online, ou seja, é daí que nasce o conceito de hibridismo, né? Uma parte de aulas presenciais, né, ou de orientações presenciais, e o restante podendo ser feito online. Então, apresentado isso, mestre, eu trago, inclusive, algumas perguntas. Por exemplo, tem um professor que está sempre interagindo no nosso Instagram, o Instagram da UQRJ, tá? É o professor Bruno Matassoli Braga, ele é formado em licenciatura química pela UERJ, e ele pergunta o seguinte: como aplicar ou dar ideias de metodologias de ensino híbrido que atenda a população com pouco ou nenhum acesso à internet? Quer dizer, o mestre já falou alguma coisa sobre isso, mas vamos tentar responder, né? Qual a ideia que a gente tem sobre isso, e principalmente a ideia do nosso mestre Chassot. Tudo bem, mestre? Bom, tudo bem. Vamos começar a tentar explicar. Eu acho que sempre são tentativas. Exatamente. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que a educação à distância não é uma descoberta que houve agora por ocasião da pandemia. A educação à distância é remota. Aliás, eu esses dias estava lendo alguma coisa, se eu tivesse que escolher um padroeiro para a educação à distância, eu acho que a gente podia escolher o apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo, quer dizer que eu não sou ligado a nenhuma igreja e já falei há pouco na Bíblia, lá da história de Moisés, agora estou falando do Paulo. Mas Paulo pregava para as comunidades, depois o que ele fazia? Ele recebia as cartas e mandava as cartas para as comunidades. Então, exemplo, as cartas de Paulo aos cristãos de Corinto, as cartas de Paulo aos cristãos de Roma, aos romanos, ou a carta de Paulo aos cidadãos de Atenas, a carta aos atenienses. Quer dizer, então, Paulo continuou, ele ia num lugar, não é por nada que ele é chamado de apóstolo das gentes,
ele ia por toda parte. Aí teve uma grande discussão com Pedro. Pedro queria que a nova religião fosse apenas para os circuncidados. E Paulo que diz que não, vamos circuncisos e não circuncisos. Então, quis ensinar para todos. Se não fosse Paulo, a igreja cristã não passaria de uma seita judaica. Então, a educação à distância existe há muito tempo. Mas vamos falar da educação à distância na sala de aula. Há duas situações nitidamente comparáveis. É a situação de qual é o conhecimento que eu estou querendo transmitir. Eu vou pegar duas situações completamente díspares. Eu preciso amanhã dar uma aula acerca das revoluções científicas. Tem que falar da Revolução Copernicana, da Revolução Lavaziana, da Revolução Darwiniana e da Revolução Freudiana. Esse é um dos assuntos que eu tenho que dar aula amanhã. Eu amanhã também tenho que dar uma aula numa turma de segundo ensino médio, terceiro ano de ensino médio, ou segundo ano de ensino médio. No ensino médio, eu tenho que ensinar separação de misturas através do processo de destilação. Tenho dois líquidos, pode ser álcool e água, e eu tenho que fazer uma separação desse álcool e água por um processo de destilação. Duas aulas completamente diferentes do assunto. Para falar das revoluções científicas, não teria nenhuma dificuldade em usar uma educação remota, uma aula através de uma educação à distância. Por quê? Porque o assunto é uma dissertação e eu saberia falar, poderia até levar slides para ilustrar algumas coisas das revoluções, e eu conseguiria dar uma aula completa, podia falar, inclusive, nos grandes epistemólogos que me ajudam a refletir, podia falar em Feyerabend, podia falar em Thomas Kuhn, e dava uma aula. Eu não poderia fazer a mesma coisa numa aula de destilação, porque numa aula de destilação eu iria preferir que eu tivesse um ensino presencial, onde eu poderia mostrar que, por exemplo, se eles estão destilando éter, tem que ter cuidados especiais que eu não precisaria ter se eu estou destilando uma solução alcoólica. Quer dizer, então, há situações completamente díspares. Eu tenho que dar uma aula, ensinar alguém a nadar. É melhor ensinar alguém a nadar numa atividade presencial. Agora, se eu precisar ensinar alguém a tocar violino, talvez eu possa, com muita eficiência, fazer uma educação à distância. Então, vejam que essa situação entre educação presencial e educação à distância ou educação remota, ela depende principalmente do conteúdo, do assunto que eu vou ensinar. Eu vou trazer um paralelo, afinal de contas, quem está há 60 anos em sala de aula pode lembrar algumas coisas que alguns de vocês nem sequer conheceram. Estou me lembrando das aulas que a gente dava na época do período ditatorial. Se eu comecei a lecionar em 1961, em 1964, quando houve o golpe, eu já era professor e fui professor durante os 20 anos de golpe até 1984. Então, nessa situação. Lá tinha uma grande diferença quem ensinava química, física, matemática e quem ensinava filosofia, quem ensinava epistemologia. Qual era a diferença? Nós, erradamente, eu principalmente, equivocadamente, achava que eu poderia fazer um ensino de química neutro, asséptico, não crítico. E achava que com isso teria menos chance de ser enquadrado como estando ensinando coisas contrárias ao regime. Mas é claro que se eu fosse professor de história,
ou fosse professor de filosofia, eu estava trabalhando com conteúdos mais suscetíveis ao não ser contrários ao regime. Então, vejam, também aqui a comparação entre dois tipos de ensino, ou a distância, ou presencial, ou o ensino crítico, ou o ensino dito não crítico, ou o ensino neutro. Não existe neutralidade na ciência. Eu teria que, já naquela época, ter aprendido isso, mas eu não aprendi. Eu devo dizer-lhes que, quando eu fiz mestrado, eu não vi nenhuma vez, por exemplo, falar em Marx no mestrado que eu fiz, porque eu fiz mestrado na década de 70. Já quando eu fiz doutorado, e eu fiz doutorado quando já era aposentado, nos anos 94, eu aprendi o que eu sei, eu estudei de marxismo, foi então no doutorado. Quer dizer, vejam que tudo depende de como se dá essa situação em relação, sempre foi chave para eu olhar aquilo que eu quero ensinar. Então, eu vou fazer um ensino diferente em função daquilo que eu quero trabalhar. Acho que respondi um pouco a pergunta e quero dizer que realmente depende o assunto que nós estamos trabalhando. Mestre Chassor, excelente resposta, acredito que tenha atendido ao nosso querido professor Bruno. E assim, eu estou aqui interagindo com o pessoal, né? Então tem pessoas, inclusive colegas lá da própria Escola Sesc, e a professora Amanda acabou de colocar uma mensagem aqui, que eu quero ler, está aqui na tela, né? Hoje vivemos a educação à distância física dos estudantes, mas fica a reflexão, por quanto tempo não trabalhamos a distância cognitiva e emocional dos alunos? E aí um outro colega interagiu com ela, e dizendo, né, e ela disse que aprendeu isso, fez essa reflexão lhe ouvindo, né, lhe ouvindo seus ensinamentos em alguma das lives ou provavelmente na presença. E ela coloca aqui, ainda complemento, há professores que nem percebem essa diferença do ensino remoto para o ensino presencial porque, em essência, sempre estiveram distantes de seus estudantes. E realmente é de profunda reflexão. Quer falar alguma coisa sobre isso, Claro. mestre? Amanda, coisa boa de ouvir a tua mensagem, do Bruno também, fiquei muito contente com a pergunta dele, mas eu queria dizer uma coisa interessante que a gente às vezes não se dá conta. Eu até vou usar um chavão, um senso comum. Se vocês me perguntarem, nesses 9 meses que eu estou isolado, mesmo tendo feito 80 lives, o que eu tenho mais saudade? Eu tenho saudade de ver os alunos, as alunas, os professores, as professoras na sala de aula, nas palestras. Eu vou contar-lhes uma experiência que eu tive. Eu dei 3 encontros, 3 manhãs de 4 horas para uma mesma turma de 7ª série numa escola. Eu trabalhei com eles história da ciência, trabalhei revoluções científicas, trabalhei uma série de coisas que eles tiveram e eu me reuni com eles em 3 semanas distintas. Eu não vi nessas 3 semanas, nesses 3 encontros, nenhuma vez a cara dos alunos. Eu não tive contato, eu não enxerguei os alunos. Mesmo agora, além de ti, da Luísa e da Raquel, eu não conheço ninguém que está nos ouvindo. Pode ter até amigos meus, às vezes eu encontro alguns, eu te vi lá e tal, mas a gente não enxerga as pessoas. Essa talvez seja uma maior dificuldade. E por isso que eu acho que a Amanda diz que eles não fazem diferença entre educação à distância
e educação presencial, porque nem numa e nem noutra eles têm direto contato de verdade com os alunos. Eu vou contar uma coisa que talvez eu nem devesse contar enquanto palestrante, porque eu vou jogar contra mim. Eu, quando vou dar uma palestra, tenha 40 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas, um auditório nós nunca temos esses números tão altos, mesmo que na semana passada eu tenha falado numa manhã e numa tarde para mais de 6.000 pessoas, eu não vi a cara de ninguém. Mas vamos dizer que eu esteja dando uma aula, ou melhor, uma palestra, para um grupo de professores de uma escola, 50, 60, isso é um bom número para uma palestra. Tem duas pessoas que são decisivas para mim. Primeiro, aquele cara que, com a cabeça, faz sinal de positivo. Esse passa a ser o meu eleito durante a fala. Porque tem aquele que meneia a cabeça negativamente e se querem destruir, eu não me ouvi de contar isso, um palestrante meneia a cabeça negativamente. A gente perde toda a situação. Mas vejam que nessa maneira que nós estamos trabalhando desde março, nós não temos contato com aquilo que a gente pode chamar poeticamente e realisticamente o chão da escola. Antes de março desse ano, eu a cada mês ia de Porto Alegre a Marabá, onde eu trabalho. Fui 11 vezes de Porto Alegre a Marabá em 2018. Em 2019, aliás, em 2019 fui 11 vezes. Em 2020, esse ano, fui duas vezes em março. Fevereiro e março fui duas vezes. Quer dizer, então, tem o porquê estar com saudade de sala de aula, faz diferença, sim, para o professor, faz diferença, sim, para os alunos, esse contato visual. Isso de falar na frente de um microfone e não saber para quem nós estamos falando, eu acho que está bem dentro daquilo que a Amanda colocou, no sentido de ver realmente os nossos interlocutores. Então, mestre, eu aproveitei nessa pergunta, essa reflexão, na verdade, da Amanda, e trouxe aqui aquela reportagem do Miguel Nicoleles, né, que trabalha com a parte da neurociência, né, morador já dos Estados Unidos há 30 anos, né, e que ele fala, né, um trecho daquela reportagem, ele diz: nossa forma de aprender desde os tempos imemoriais, quando descemos das árvores, é por meio do contato social, do contato humano, né? Ele é bastante polêmico nessa reportagem, dizendo que, na verdade, essa questão do ensino, não vou dizer do ensino híbrido, mas até mesmo talvez o ensino à distância, né? Seria uma invenção americana para vender computador, e ele fala isso com propriedade, morador dos Estados Unidos há 30 anos, como pesquisador, né? E isso traz para a gente uma reflexão, né, sobre o que de fato a gente transformou esse ensino híbrido, ou que a gente tem transformado, e qual é a melhor maneira disso ser proveitoso para o nosso estudante, né? E aí eu aproveito, trago mais uma pergunta aqui, né? Na verdade, também é uma pergunta do Paulo Chagas, que é Deixa o... antes eu comentar o Nicoleles e depois tu... Ah, Pode sim, ser? tudo bem, pode ser. Aí depois eu já trago essa pergunta então, do Paulo Chagas. Tá. Eu acho que essa matéria que tu trouxeste do Nicoleles é oportuna e todos nós podemos fazer uma reflexão. Provavelmente não há ninguém de nós que não viu como uma criança aprende a caminhar. Eu acho que jamais poderíamos imaginar ensinar um bebê lá por volta dos 10 meses, 11 meses, um ano, ensinar a caminhar de uma maneira remota. Bom, alguém podia dizer, a gente passa uma porção de filmes e eles vê as crianças caminhando. Não sei, existe um filme muito bonito, Os Bebês,
que justamente retrata o primeiro ano de vida de um estadunidense, de uma criança de Tóquio, de uma criança da Namíbia e de uma criança da Mongólia. E a gente vê como é que eles aprendem a caminhar, como é que eles... E a gente vai ter uma surpresa que a criança da Namíbia, que vive numa situação mais precária, aprende melhor na situação de equilíbrio que aquelas crianças de posse, como do Japão, de Tóquio ou dos Estados Unidos. Quer dizer, então, mas todas elas, ricas ou pobres, elas aprendem a caminhar pela observação de como os adultos que estão ao seu redor são todos eles bípedes e ela, criança, ainda é um quadrúpede. E ela, todo o seu esforço é passar de quadrúpede para bípede. E quanta festa nós fizemos quando a gente diz e ela consegue parar em pé sozinha. Quem já teve filhos, quem já teve netos, sabe como isso é fantasticamente bonito. Ou vamos olhar um pouco mais longe, aceitando a sugestão do Nicoleles. Se nós quiséssemos pensar na descoberta de conhecimento mais remoto que a humanidade, que os humanos têm, qual seria? Muito provavelmente, uma das descobertas mais fantásticas não foi o computador, não foi o telefone, não foi não sei o quê. A descoberta mais fantástica foi quando um humano ainda descobre que com uma vara, com as patas dianteiras tendo uma vara, ele consegue alcançar o fruto de uma árvore. O fruto que está lá longe ele não consegue, mas se ele pega uma vara, ele consegue derrubar com a vara. Isso é tão importante que ele passa a usar as suas mãos, as suas patas dianteiras, de uma maneira diferente. Antes elas eram para ajudar a caminhar, ele era quadrúpede, agora ele se torna bípede e com as mãos ele vai conseguir realizar atividades. E se nós nos dermos conta que todas as ferramentas mais simples são prolongamentos da mão, olhem a vara que eu botei na mão dele, olhe uma colher, prolongamento da mão, olhe um garfo, uma faca, uma vassoura, um martelo, um serrote, um rastelo, um ancinho, tudo isso é prolongamento da mão. E tudo isso nós fomos aprendendo quando olhávamos os outros como fazer. E por isso que nós temos que reconhecer que essa educação remota, esse ensino remoto, ele tem limitações que não são próprias da história dos humanos. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Nicoleles, talvez um dos maiores cientistas brasileiros que diz isso, e eu acho que se nós observarmos esses dados que eu trouxe das crianças, isso está evidenciado. Desculpe eu ter postergado a pergunta que tu querias fazer, mas eu queria... Não, mestre, não foi deixar ótimo. Eu passar a história. aproveitei até para colocar em alguns momentos aqui trecho da reportagem, porque esses trechos são importantes até para essa nossa reflexão, né? E o mestre trouxe aqui com maestria, como sempre, a história da evolução humana e como que a gente interage, como que a gente aprende com a interação. E essa interação. Então, ele coloca em alguns trechos dessa reportagem, né, você interage para aprender. O peso da palavra que é transmitida depende muito do seu vínculo humano, social e emocional com professores, com seus professores, com alunos em volta. A educação é um processo socrático. Ele diz que é quase socrático. Essa experiência social faz parte da grande força evolutiva que moldou nosso cérebro primato, que é adaptado para o aprendizado social. Os circuitos neurais foram moldados para otimizar essa interação. Inclusive, depois eu volto um pouco, que ele fala um pouco de inteligência artificial, e antes de voltar, né, à reportagem de Nicoleles, eu vou fazer uma pergunta que eu ia fazer do Paulo Chagas, que já está na tela, né?
que ele pergunta o seguinte: esse novo modelo híbrido veio para ficar? Eu acho que com um pouco que a gente já falou, já deu uma dica, né? Ou voltaremos um dia para aquilo que chamamos de normal? O que é a opinião do mestre quanto a isso? Paulo, em primeiro lugar, a resposta é: nós nunca vamos voltar ao chamado normal. Nós sempre seremos diferentes. Nós não podemos nos dar conta que essa escola que nós conhecemos e que todos nós, a nossa geração e provavelmente a maioria dos meus ouvintes agora, aprenderam na escola e na universidade. 2 locais de aprendizagem. E aí é preciso olhar um pouco essa escola e essa universidade para responder à pergunta do Paulo Chagas. A escola, do jeito que nós a temos hoje, essa escola nós ganhamos de presente na transição da Idade Média para a modernidade, e nós temos que agradecer particularmente a um nome: Lutero. Lutero foi genial nessa situação da escola. Me permitam rapidamente fazer uma referência histórica a isso. Lutero, que era um monge agostiniano de uma ordem religiosa da Igreja Católica Romana, foi uma vez a Roma e se escandalizou com a chamada venda das indulgências. O seu pai tinha morrido, mas não está no céu ainda, pague tanto, nós rezaremos tantas missas, ele vai para o céu. Roma estava precisando de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Então, todos os países da Europa, e o mundo do século XVI era apenas o mundo europeu, a América recém tinha sido descoberta no final do XV, quase no XVI, então nós não conhecíamos nada muito mais além da Europa. E Lutero ficou muito revoltado com o que ele viu. Ele volta para a Alemanha, onde ele morava, e no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Eu vou evocar uma delas, a primeira, mas poderíamos falar das outras, só dizer a primeira. Qualquer coisa, mesmo que faça chover milagre todos os dias, que não estiver apoiado na Bíblia, deve ser rejeitada. Bom, com isso, Lutero, que não queria se separar da Igreja Romana, foi excomungado, tirado fora da comunhão com a Igreja Romana, e ele não sai sozinho. Toda a Alemanha, todo o norte da Europa, temos aí a reforma luterana. E aí Lutero faz alguma coisa genial. Ele traduz toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque a Bíblia de então era escrita em latim, a Vulgata de São Jerônimo, do século IV, mas isso já tinha 1.200 anos, nós estamos no 16 e São Jerônimo está no 4, ninguém mais falava latim, muito menos lia latim. Então ele traduziu para o alemão, e ele foi aos mercados ver como o povo falava, foram aos portos ver como as pessoas... Ficou uma tradução primorosa. Vocês podem imaginar o trabalho que deu de traduzir toda a Bíblia. Ele traduziu mais ainda. Ele traduziu os inários, os cantos dos cultos, tudo para o alemão. Porém, e aí vem a grande decepção de Lutero, ninguém lia a Bíblia. Ninguém usava o inário que ele preparou. Por quê? Porque as pessoas eram analfabetas. Então, Lutero fez criar, junto a cada igreja reformada, uma escola. E mais um detalhe, uma escola pública. E aí, então, agora o povo ia para a escola e ia aprender a ler e podia ler a Bíblia. Então, vocês vão me perguntar se não existia antes escola. Existia para uma elite, cursos de um tutor por um filho de um príncipe, filho de um nobre, para filho de um militar, ou para um filho de uma ordem religiosa. Eles aprendiam, mas o povo não aprendia. A universidade,
Eu disse que nós aprendemos na escola e a universidade no Ocidente é no século XII e também nasce na igreja. O Papa dava licença para funcionar uma universidade para ensinar. Era mais ou menos como as PUCs hoje, como as universidades pontifícias. Então, olhem um detalhe que talvez passou desapercebido para alguns. Tanto a escola quanto a igreja tanto a escola quanto a universidade nascem na igreja. A igreja é dogmática, por isso a escola é dogmática. A escola não sabe dizer talvez, pode ser, é provável. A escola diz é assim. A universidade diz foi assim, não diz é provável que tenha sido assim. Eu acredito que a essa escola dogmática, depois dessa pandemia, nós não vamos voltar. Nós vamos voltar para uma outra universidade que deve ser capaz de ser crítica, que deve ser capaz de ensinar a pensar. Eu acho que esses 9 meses que nós estamos nesse exílio da sala de aula, nós vamos nos transformar todos em alienígenas nessa tribo, vamos ser exóticos na escola de então e vamos fazer uma coisa diferente. E só para mostrar para o Paulo, que pergunta pela volta do normal, nós poderíamos dizer, olhar a situação de algumas empresas em relação ao trabalho em casa. Muitas empresas, no começo da segunda quinzena de março, descobriram que tinha que mandar os seus funcionários trabalhar em casa porque não podiam se locomover. E no começo foi difícil para eles, aprenderam. Em algumas áreas se viu que eles trabalhando em casa, eles produziam melhor, eles eram mais baratos, porque não precisava ter vale transporte, não precisava ter vale alimentação. E sabe quando é que muitas dessas empresas que adotaram o trabalho em casa vão voltar a ter trabalho presencial? Nunca. Hoje tem empresas que contratam funcionários já nessa nova realidade e não sabem onde moram esses funcionários. Portanto, o modo normal daquela empresa que cada dia tinha lá o cerimonial dos funcionários entrar, bater cartão, não vai mais. É claro que é diferente, de novo, assim como eu diferei conteúdo, eu vendo tecnologia da informação, isso tudo que eu narrei é possível. Se eu quero vender pãozinho para fazer cachorro-quente, não dá para ser essa finalidade. Quer dizer, tudo depende. Esse voltar aonde nós queremos vai depender de muitas situações. Eu acho que é provável que nós não teremos uma escola agora 100% presencial. Sempre teremos mais ou menos. E aí, de novo, a dificuldade. Olhem a dificuldade que é ser professor em classes remotas, no ensino fundamental, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Se eu tivesse que amanhã dar uma aula sobre energia, numa 4ª série do ensino fundamental, ou uma aula sobre energia num curso de doutorado em termodinâmica, eu provavelmente teria que estudar, preparar mais para dar aula lá na 4ª série do ensino fundamental. E se fosse a uma distância remota, ainda mais isso, mais difícil então. Portanto, vai ser difícil voltar ao chamado normal. Mestre, essa sua resposta encaixa muito bem com a pergunta da coordenadora da UQRJ, Luísa Albuquerque, que ela reflete assim: ao longo do tempo, a educação vem se estabelecendo cada vez mais como um bem de mercado. Como crer no futuro da educação assistindo uma uberização dos processos de aprendizagem? Eu vou aproveitar e vou emendar na segunda pergunta dela, que ela faz, que eu acho que tem tudo a ver, como as grandes corporações alteraram a relação da educação com os alicerces, professor, aluno e escola. É uma pergunta bastante
relacionada com o que o mestre estava relatando aqui. Obrigado, Luísa. Realmente, quando a Organização Mundial do Comércio botou na sua pauta educação, e tem um mecanismo para, eu vou dizer claramente a palavra, vender educação, as coisas mudaram muito. E se nós nos dermos conta que qualquer bem que nós vendemos, nada tem uma fidelidade como vender educação, a coisa fica mais fácil de entender. Eu vou dar um exemplo. Tem dois mercados. Um vende camiseta. Eu vou lá, compro uma camiseta e eles ainda me perguntam quantas vezes quer pagar. Pode, olha, até 5 vezes, tá? Não tem juros. Eu levo a camiseta para casa, durante 5 meses eu pago 1/5 da camiseta e depois eu posso usar o resto da minha vida, se eu quiser, a camiseta, e eu não preciso mais pagar nada. Agora, se eu vou comprar educação, por exemplo, eu quero comprar um curso de direito. Eu vou lá, quem tem curso de direito, eu digo, eu quero comprar um curso de direito. Claro que não é bem assim, mas eu quero comprar um curso de direito. Muito bem, o senhor vai... O nosso curso dura 5 anos, são 60 meses, então, durante 60 meses, o senhor tem que pagar uma parcela para, terminados os 60 meses, fazer um exame, vai fazer antes outros, mas para ganhar um diploma de bacharel em Direito. Se eu desistir no 5º mês ou no 6º mês, eu perdi tudo que eu paguei e jamais vou ter o diploma. Se eu tiver agora a prestação 55, só falta 5, e me acontece qualquer coisa que eu não possa pagar, eu perdi tudo. Nada tem tanta fidelidade como vender educação. Hoje nós não sabemos tudo o que aconteceu nesses meses de pandemia, quando várias instituições não conseguiram subsistir por uma razão muito simples. Os alunos não tendo aula remota e muitas vezes de repente não se organizou a aula remota e diferente alguns nem poderiam ter a situação para a aula remota, deixaram de pagar as mensalidades, os professores então também não foram pagos e o que restou, a faculdade tal ou até a universidade tal, foi comprada por uma mega instituição que trabalha com a venda de ensino, e aí o que aconteceu? Levou à falência uma instituição de ensino ou incorporou. Por isso, a tríade que a Luísa colocou, professor, aluno e escola, é alguma coisa que deverá continuar como presença. E rigorosamente eu diria que não cabe nessa tríade, Luísa, a escola como um produto que vende-se através das normas da Organização Mundial do Comércio. Vender educação não é a mesma coisa que vender camiseta, muito menos não é a mesma coisa que vender banana. Mesmo na venda de banana existe um comprador, existe um vendedor e existe um produto. E, bom, aí nós poderíamos ainda, ela pergunta sobre a uberização. Eu diria, antes da uberização, existe uma coisa que nós podemos chamar de youtuberização. Ela talvez é mais perversa, por enquanto, que a uberização. E eu queria assinalar o meu adjetivo perversa, mostrando particularmente
como causadora de desemprego aos professores. Hoje, qualquer assunto que eu preciso falar, eu encontro aulas melhores do que as nossas no YouTube. Por isso que eu chamo youtuberização. Eu amanhã tenho que dar uma aula para explicar como é que eu vou combater as lesmas que comem a minha couve, o meu espinafre aqui no meu jardim horta. Eu não vou perguntar para o meu professor, porque provavelmente ele não sabe. Mas ele dá aula de biologia, mas ele talvez não sabe isso. Eu também queria terminar com as drosófilas, aquela mosquinha da banana. Também ele não sabe. Mas eu vou no YouTuber, e no YouTuber tem uma aula sobre isso, dada por pessoas que têm expertise, porque eles só dão essa aula, ou meia dúzia de aulas, e eles hoje fazem, em termos de conteúdo, uma concorrência ao professor. Por isso que nós temos, nessa situação, a fazer uma distinção. Professor que se presta a só transferir conteúdo, já era. Ele tem concorrentes, o professor Google, o pastor Google, o padre Google, o arquiteto Google, o advogado Google, todos eles sabem melhor. Agora, quanto à uberização. A uberização vai pelo mesmo caminho. Eu amanhã preciso ter uma aula sobre eletrólise para alunos da segunda série do ensino médio. Eu vou botar um anúncio, assim como eu preciso de um carro com motorista, eu vou botar um anúncio que eu estou precisando para amanhã às 10 horas, alguém que me dê aula sobre isso. Vai aparecer aqueles que se candidatam, eu digo quanto eu vou pagar. Uns vão dizer por esse preço eu não vou, outros são desempregados e vão por esse preço. Olhem o que fez o Uber. O Uber, em primeiro lugar, realizou sonhos de todos nós. Quem de nós não sonhou um dia ter um carro? Hoje, se eu quero um carro, o meu carro está na Uber. Ainda quero um carro com motorista. A Uber tem para mim um carro com motorista. Eu não preciso mais ter carro. A Uber tem um carro com motorista. Eu não preciso saber tal coisa. A Uber vai saber para mim, vai resolver. Não o Uber, no caso. Ou ainda o pior é que a Uber transformou o trabalho dos seus motoristas numa gamificação. E eles não enxergam, muitas vezes, como eles estão sendo explorados. E olha a situação. Já fizeste 20 corridas hoje, se até meia-noite fizeres mais 10 corridas, vais ganhar tanto. Isso, salta uma casa, pula uma casa. Isso é o jogo da Uber na gamificação do trabalho. É verdade, mestre. Só que a gente, quando fala de Uber, né, a gente se esquece que, se comparar isso com a educação, na Uber você tem lá um motorista que ele tem um carro, ele sabe dirigir, e que, de alguma forma, se ele dirigir com segurança, não vai interferir na vida daquele cidadão que está utilizando. Agora, se a gente uberiza a educação, você contratar um professor é muito perigoso, esse professor ser uberizado, já que ele vai interferir muito no aprendizado e no futuro, né, daquele cidadão. Por isso eu trago a pergunta da Deise Souza, que é lá, colega lá da Escola Sesc, tá? Ela faz a seguinte pergunta, que tem sido falado muito em algumas lives: como podemos relacionar a formação para a cidadania e o ensino híbrido? Qual a relação que teria? Oi, Deise, tudo bom? Lembranças saudosas da Escola Sesc. Ali eu aprendi muita coisa. Eu queria dizer ainda uma coisa antes de responder a pergunta. Eu tive uma meteórica passagem de diretor de uma escola muito importante aqui em Porto Alegre.
Se um dia falarem dessa escola e citarem o meu nome, vão dizer Chassot, vírgula, o breve, não durou 6 meses. Porque eu fiz coisas que a escola não queria que eu fizesse e eu fui demitido pela mantenedora depois de 6 meses. Mas antes eu queria dizer que, então, a gente terceirizava a limpeza, terceirizava a segurança. Um dia a escola me veio com a proposta de a gente terceirizar o ensino de inglês. Eu digo, como é que nós estamos terceirizando uma atividade fim, a terceirizar uma atividade meio, como a segurança ou a limpeza é uma coisa. Por isso que tu colocaste do risco que nós temos quando nós estamos terceirizando coisas de educação. E aí eu vou para a pergunta e respondo com convicção. Cada vez mais nós temos que pensar na cidadania crítica. E a cidadania crítica talvez não precisa ser tão importante a transmissão de conteúdo. Na minha tese de doutorado, eu mostrei que a maioria das coisas que a gente ensina no ensino médio de química não serve para nada. Tem outras coisas que talvez não caia no Enem, que são muito mais importantes aprender. E essas coisas vão fazer diferença na formação de um cidadão crítico. Para que serve isso que eu estou ensinando? Se eu disser que não serve para nada, então não vou ensinar. Agora, provavelmente haverá muitas outras coisas que servem para alguma coisa. Por exemplo, se eu tivesse que dar uma aula sobre combustão, provavelmente essa aula sobre combustão que eu daria serviria para os estudos de física, de química, de biologia, de história, de geografia. Tudo está envolvido apenas no ensino, trabalhar com a reação de combustão e a sua reação inversa. E aí eu teria muita coisa a ensinar, buscando formar o cidadão mais crítico. Eu falo um pouco disso no livro Para Quem é Útil o Ensino. Muito bom, por sinal, esse livro, mestre. Muito bom mesmo. Excelente resposta. E eu tenho aqui mais uma pergunta agora de uma colega, já é a minha irmãzinha, Mari Cleide. Ela é professora da escola pública e ela traz o seguinte questionamento, né? Porque a escola pública, o que aconteceu? Por conta da incapacidade do Estado de fazer com que os alunos pudessem ter acesso às aulas remotas ou às aulas no Google Classroom, acho que são oferecidas, até porque a Google, né, ofereceu gratuitamente a plataforma por conta de ser escola pública, né? A gente perdeu praticamente um ano. Foram pouquíssimos estudantes que acompanharam as plataformas. E aí a Maricleide traz uma pergunta que é uma preocupação desses professores, de nós, professores da escola pública. Quais competências poderemos agregar para facilitar o aprendizado de química? Ela fala de química, que nós somos professores de química, tendo em vista que teremos que fundir 2 anos em um. Eu vou botar até a pergunta aqui na tela para ficar mais fácil para o mestre, pedir a Luísa para botar na tela. Maricleide, se eu tivesse poder, e é claro que eu não tenho, sabe o que eu iria fazer? Eu iria anular, passar uma régua em cima do 2020. Em 1º de fevereiro do ano que vem, os alunos de todas as escolas, não sei se das universidades, mas pelo menos do ensino fundamental e do ensino médio, todo mundo, no dia 1º de fevereiro do ano que vem, estivesse na mesma situação do dia 1º de fevereiro desse ano. Ah, mas eles aprenderam tudo.
sempre terá tempo de ensinar mais alguma coisa. Mas eles, etc., sempre será tempo de repetir. Qual é a diferença se esses alunos que hoje estão no ensino fundamental e no ensino médio entrarem um ano mais tarde na universidade? Nenhuma. Eles não precisam dessas aulas. Quer dizer, a história de fundir 2 anos em um é uma coisa que os empregadores querem que a gente faça. Talvez alguns pais que não querem pagar mais um ano de escola querem que a gente faça. Agora, pelo menos a escola pública podia ter coragem, podia ter a ousadia de anular 2020 e botar a bola, como é que se diz no futebol, botar de novo a bola no meio do campo e iniciar uma nova partida. Não precisamos preocupar-nos se eles já aprenderam isto ou aquilo, mas eles aprenderão a ser melhores cidadãos e poderão, inclusive, escrever sobre essa experiência inédita que eles viveram junto com os seus avós, junto com seus pais, viveram a situação de conviver com tempos pandêmicos. Eu aproveito, mestre, trouxe aqui nas mensagens do YouTube, alguns trechos ainda daquela reportagem em colégio, que eu falei que ia retornar, né? Que ele coloca assim, né? O que nós queremos extrair do processo educacional, o que nós precisamos doar para nossos filhos e os nossos netos do ponto de vista humanístico educacional. Essa é uma pergunta que ele faz. Queremos o que? Ávidos consumidores no limite da sobrevivência, sem seguro-saúde, sem direito de escolher quem eles querem que governe o país deles, sem privacidade, porque ele comenta um pouco, né, sobre a questão das mídias, né, e a falta de privacidade que nós temos. Ou nós queremos formar cabeças pensantes. Eu me lembro que a gente discutiu um pouquinho, né, sobre essa reportagem, inclusive, que isso está diretamente ligado ao que o mestre sempre falou, né, da formação de um cidadão pensante, né? E gostaria de saber se você quer comentar mais alguma coisa sobre essa reflexão lá do Nicoleles. Eu acho que isso é uma bandeira fácil barra difícil de bem defender. Fácil para eu vou de novo pegar o tripé da Luísa, o tripé professor, aluno, ensino. Os professores concordariam isso, os alunos querem, na verdade, acumular créditos para passar de ano. Eles querem ser aprovados, não importa se eles não aprenderam, mas eles querem ser aprovados. Por isso que essa minha proposta de zerar o ano 2020, eu acho que é boa. Agora, isso que o Nicoleles diz, nós queremos que os nossos filhos possam ser cidadãos de um mundo onde nós temos cada vez necessidade de sermos solidários. Eu, nas falas que eu uso slides, eu sempre coloco, e tu já ouviste fazer isso muitas vezes, eu vou repetir, dizer aqui, a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, e eu faço uma nota de rodapé para dizer que eu não tenho nenhuma relação, não pertenço à igreja do Papa, mas essa encíclica Laudato Si é talvez o melhor documento que eu conheço acerca da proteção ao meio ambiente. E eu digo que essa encíclica pode ser um excelente antídoto para nós nos opormos às políticas acerca do meio ambiente do governo da República. Aqueles de nós que assistimos àquela pornográfica reunião ministerial do dia 22 de abril deste ano, ficaram envergonhados dos ministros e do presidente que nós temos. Vamos imaginar uma situação, sala de professores
de qualquer uma das escolas que vocês conhecem. Se os professores falassem daquele jeito que os ministros falassem, teria duas situações. Ou a escola demitisse os professores por improbidade, ou os pais tirariam os filhos da escola pela mesma razão. Vou lembrar o que o ministro do Meio Ambiente disse. Vamos aproveitar que eles agora estão distraídos com o vírus e vamos abrir as cancelas. Não é sem razão que as queimadas em abril desse ano, outubro desse ano, foram 10 vezes maior que as queimadas em outubro do ano passado. A ministra do Meio da Saúde, a ministra da Agricultura está cada vez mais abrindo as portas para agrotóxicos que são proibidos em outros países e aqui são livremente consumidos. Eu, há pouco, por engano, disse o ministro da Saúde. Vocês se deram conta que nós não temos ministro da Saúde? Esse general que está lá estava para substituir interinamente e se perpetuou no cargo. Nós hoje não sabemos. Vamos admitir que num passe de mágica, amanhã estivesse 200 milhões de vacinas que precisamos para a população brasileira. O Ministério da Saúde não tem nenhuma proposta de como essas vacinas chegariam à população. Muitas delas precisam de temperaturas de menos 70 graus. Nós não temos nenhuma maneira de transportar isso em carros frigoríficos ou parecidos. Então vejam que essa realidade é dolorosa. Mais uma vez, nós estamos nos lembrando do Moisés que nos faz falta, do presidente que nos faz falta. Não um presidente que está lá debochando daqueles que tiveram a doença ou pouco se importando dos que morreram. Então, eu acho que nessa situação de formar cidadãos críticos é fundamental isso, e é isso que nós queremos. Não é ensinar conteúdos. Conteúdos, eles vão aprender de outras maneiras. Mestre, e aí, né, a gente debatendo aqui, né, a questão do ensino híbrido, nós, professores, fazendo das tripas coração, né, querendo aprender mais, querendo poder extrair um pouquinho dessa tecnologia, né, do próprio ensino híbrido, tentar fazer um ensino híbrido nesse momento, e a gente vê esses absurdos todos. E aí eu trago aqui uma pergunta do nosso colega Matheus Costa, que é sobre o ensino híbrido. Como o ensino de ciências pode contribuir para a sociedade vencer as crises atuais, como a crise política e uma crise de espalhamento de informações falsas, né? Porque, na verdade, eu falo sobre o ensino híbrido no momento que a gente tenta ensinar essa ciência à distância. Depois eu vou trazer uma outra pergunta que fala disso, né? Mas eu trouxe essa pergunta porque tem a ver com o tema que a gente estava debatendo. E aí eu queria saber o que o mestre tem de opinião sobre isso. Matheus, a coisa pior que existe é esse negacionismo que se faz à ciência. Quer dizer, em vez de darmos crédito à ciência, o que nós estamos fazendo? Estamos criando um descrédito das pessoas na ciência. E coisas fantásticas. Eu vou trazer um relato que chega a ser de arrepiar, mas foi-me contado por uma pessoa a quem eu dou todo o crédito, é inclusive um pastor de uma igreja que eu não vou querer dizer a denominação, mas ele falando de uma outra situação, não na igreja dele, daquele pastor que diz aos seus fiéis o seguinte: eu tenho dificuldade de dizer isso, mas eu vou dizer, aqueles de vós em quem eu escarrar dentro da boca
serão, estarão defendidos de qualquer doença, não precisando vacina. Gente, isso é quase no terceiro, quase já do século XXI, nós estamos quase na terceira década, ainda se faz isso. Essas barbáries que teria sentido, talvez na época dos homens da caverna, assistir situações como essa. Então, realmente, esse negacionismo da ciência, isso de dizer que essa história da vacina ser dos chineses, que coisa mais ridícula isso, porque dos chineses eu não vou usar. Devia de avisar para o presidente que a pólvora foi descoberta pelos chineses. Então, ele não precisava mais toda hora fazer aquela arminha dele. Mas essa é uma situação. Então, mestre, aí voltando para o nosso tema, né? E também falando da escola pública, né? Eu vou usar a pergunta da nossa colega Fernanda Monteiro, que ela pede se o mestre poderia falar um pouco mais sobre educação em química, já que a gente tratou da ciência, tem ficado comprometida a partir do ensino remoto e híbrido, principalmente nas escolas públicas, né? Porque aqui nós estamos no encontro, né, no quarto encontro do ensino de química, né? E aí nós temos muitos professores de química. E aí ela faz essa pergunta que está diretamente relacionada, por exemplo, né, nas escolas técnicas, como você ensinar práticas no ensino remoto, no ensino híbrido, né? Então fica esse questionamento aí. Bom, primeiro, certamente tem diferença entre dar uma aula de química em ensino remoto do que dar uma aula de filosofia em ensino remoto, ou até de química e talvez uma aula de física. Eu agora vou dizer uma coisa que vai desagradar a alguns, particularmente sabendo que essa fala é patrocinada pela ABQ Rio de Janeiro e está inserida no contexto das Olimpíadas de Química. Depois vocês podem desgravar, se quiserem, o que eu vou dizer agora. O título do meu último livro é Das Disciplinas à Indisciplina. E aí eu queria dizer um pouquinho o que é essa indisciplina. Antes eu vou dizer que, a meu juízo, não existe nenhuma coisa que eu vou ensinar que seja só química, ou só física, ou só biologia. Hoje, se alguém me perguntar de que eu sou professor, eu uma vez fui professor de química. Hoje eu pretensiosamente quero ser professor de ciências, porque, na verdade, eu defendo a não existência de uma coisa que se chama química, física, matemática, biologia. Eu acho que, na verdade, tudo é ciência. Aí vocês vão dizer, mas então eu tenho que ser muito mais competente para dar ciência do que para dar química. Mais uma vez, eu volto com aquela tese que o conhecimento não é o fundamental. Eu posso fazer um ensino crítico com poucos pequenos conhecimentos que depois os alunos saberão ampliar. Claro que eu sei que eu sou membro honorário da Sociedade Brasileira de Ensino de Química. Eu ajudei a fundar a revista Química Nova na Escola. Eu não estou negando a existência de uma educação química. Ela existe. Mas quanto mais nós nos dermos conta de três coisas a respeito dessa indisciplina. Primeiro, a ideia de eu trazer as outras disciplinas para dentro da minha. Eu sou químico, então eu vou chamar os meus colegas físicos, biólogos, para me ajudar no ensino de química. A segunda coisa, eu vou entrar nas outras disciplinas. Ou seja, eu vou entrar
na aula do professor de geografia, na aula do professor de história, nas aulas do professor de biologia, ou seja, primeiro eu trago as outras disciplinas para dentro da minha. A segunda coisa, eu vou entrar nas outras disciplinas, e aí eu não, tanto numa situação como a outra, eu não nego a minha presença nessas disciplinas. Mas tem um terceiro I, é o I de negação da disciplina. E aí nós não podemos esquecer o que etimologicamente é disciplina. Etimologicamente é disciplina o chicote, o relho, o azougue que se usava para disciplinar, principalmente para fazer penitência. Irmão, já fizesse a tua disciplina hoje, 10 chicotadas do lado direito, 10 chicotadas do lado esquerdo. É aquela coisa de sempre controlador. Então, isso não é que nós queremos para a sala de aula. Nós queremos a negação dessa disciplina controlada, fechada, reduzida a uma gaveta, isso é química, isso é física. Não. Vamos aprender a dizer isso é ciência e vamos colaborar para que a gente consiga fazer uma discussão mais vinculada com todo conhecimento. Vocês vão dizer, mas e os conteúdos? Os conteúdos nunca nós vamos ter todos. Se vocês me perguntarem quais os conteúdos do ensino fundamental e do ensino médio que hoje não são ensinados e que fazem mais falta do que ensinar o que são isótonos, isóbaros, etc, etc. Olhem o ensino de geologia. O que nós ensinamos de geologia no ensino fundamental e no ensino médio? Olhem o ensino de astronomia, como essas coisas estão fora da realidade. Isso é mais importante. Olha lá, aquele ali é Júpiter, ali está Saturno. Ninguém ensina isso, isso é tão importante. Então, essas coisas têm riquezas para serem ensinadas que não precisam ser tratados como conteúdos necessários para ser aprovados do segundo para o terceiro ano do ensino médio. Mestre, essa fala ela vai de encontro, né, com toda, digamos assim, todo estudo do novo ensino médio, né, e voltado para a Base Nacional Curricular Comum, né, a BNCC. Exatamente. De fato, esse seu livro é fantástico, né, da questão da disciplina à indisciplina. E lá na Escola SESC, por exemplo, né, o mestre sabe, trabalhamos com a área de ciências da natureza e que, de fato, é uma forma de você mostrar significativamente para o aluno, né, as ciências da natureza presentes no seu cotidiano, no seu dia a dia, e a partir daquele aprendizado ele consegue identificar elementos que não precisa, mas ele consegue identificar elementos que pertenciam às caixinhas antigas da biologia, da química ou da física. Eu falo antiga porque é isso que a gente tem que desmontar, né? Desmobilizar, né? É isso que a nova escola precisa. Pois é. E o Mercedé acabou de aparecer aqui com a gente, deu uma boa tarde aqui, o nosso amigo Jorge Mercedé. Ele traz uma pergunta aqui bem interessante, né? Ele pergunta assim, ó, o que o senhor acha que nesse momento de pandemia houve aumento de possibilidade para uma disseminação sobre seus ensinamentos sobre esse assunto? E ele complementa aqui embaixo uma outra pergunta, dentro da sua percepção, a Covid-19 tem possibilitado um ensino mais crítico, né? Bom, primeiro um fraternal abraço ao meu querido amigo Jorge Mercedé. Eu vou dizer baixinho que os outros não ouçam, mas eu estou com saudade. Faz tanto tempo que nós não conversamos. Mas tempos virão que nós nos reencontraremos. Bom, o senhor pergunta se o Covid-19 pode ter melhorado o nosso ensino crítico. Nós não falamos numa coisa que eu acho perigosa
nessa nova realidade que nós estamos. Não falamos, e eu não, a presença do Jorge não está me lembrando isso, é por outras razões, mas a pergunta ajuda um pouco. Eu acho que tem uma nova realidade, eu não sei como é no Rio de Janeiro, mas eu poderia dizer como é que é no Paraná, como é que é no Rio Grande do Sul e em outros estados que eu conheço um pouco melhor, que são as escolas cívico-militares. E isso é uma coisa que eu diria quase perigosa. Eu vou botar ainda mais 2 adjetivos. Além de cívico-militar, essas escolas poderiam ser chamadas também de teocráticas. Por quê? Porque realmente o fanatismo religioso de alguns grupos evangélicos é altamente prejudicial. E eu vou botar um 4º adjetivo: escolas cívico-militares, teocráticas, e vou colocar monárquicas, porque o filho, um é deputado federal, outro é senador, outro é vereador, e não sei quem mais vai ser isso. Quer dizer, isso funciona como se fosse um feudo familiar, mais que um feudo familiar, um feudo monárquico. Isso aqui agora é nós vamos ganhar. Então isso é muito perigoso. E se dermos conta que nós, nessas escolas cívico-militares, quem vai dar aulas não são necessariamente os licenciados em química, em biologia ou em ciências da natureza, mas serão muitas vezes militares aposentados, que foram muito cedo para a reserva e agora se colocam nas escolas cívico-militares, o que determina que o orçamento do Ministério da Defesa é maior que o do Ministério da Educação. O que faz o Ministério da Educação, nós sabemos. Ele tem que, no caso, pagar os professores das universidades federais, os professores dos institutos federais, as bolsas da CAPES e outras coisas. Isso nós sabemos. Agora, o que se faz com todo esse dinheiro do Ministério da Defesa é outra situação a discutir. Mas então, voltando à pergunta do Jorge, é claro que se nós nos dermos conta da disseminação de um ensino mais crítico, o vírus ajudou. E essa outra pergunta que ele botou na tela foi em relação aos seus ensinamentos da alfabetização científica, né? Se a pandemia trouxe uma possibilidade de disseminar mais o seu conhecimento, né, na área de alfabetização científica, né? O que a gente pôde tirar de bom para a disseminação da alfabetização científica? Eu acho que se nós pegarmos essas lives todas que eu falei, e eu disse que essa hoje, vou até celebrar com o Jorge, é a 80ª, então tem alguma coisa. Essas lives estão todas no meu canal do YouTube, onde pode ser encontrado. Eu também tenho uma página www.professorchassou.pro.br, onde tem uma livraria virtual e os livros podem ser adquiridos. Eu quero dizer que se a disseminação for através de livros, pouco ou nada. Hoje eu acho que nós temos nas lives outros artefatos culturais para adquirir os assuntos. As pessoas não estão mais lendo tanto livros, mas estão nesse tipo de estudo dessa maneira. Mestre, para finalizar, né, trago aqui uma pergunta da colega Jussara Lopes,
tá? Eu vou pedir a Luísa para colocar aqui na tela a pergunta, que é sobre qual deve ser a principal aprendizagem com o ensino remoto após pandemia, né? O que a gente deve carregar, né, de bom com relação a todo esse ensino remoto, né, o ensino EAD, o ensino síncrono e assíncrono, que são várias denominações, o modelo de ensino híbrido, que é a nossa temática de hoje. Então, qual deve ser a principal aprendizagem com tudo isso que a gente viveu após a pandemia? E eu até emendaria o que o mestre acha que deve perdurar, ou seja, o que teve de bom que a gente pode perdurar depois de um dito, não vou dizer uma volta para o normal, mas pelo menos uma volta mais segura às salas de aula presenciais. Bom, eu acho que começar pelo final da pergunta, o que nós devemos manter? Eu acho que nós deveríamos manter cada vez mais essa possibilidade de nós ensinarmos. Eu vou chamar por meio de lives ou coisas parecidas. É o seguinte, eu quando vou de Porto Alegre a Marabá, fico uma semana lá. Se eu, durante a minha estada lá, atingir 30, 40, 50 pessoas, isso é excelente. Eu tenho 4 mestrandos, tenho uma doutoranda, tenho um pós-doutor, então eu trabalho com esse povo lá. Agora, olhem nessas lives. Essas lives quase sem custo nenhum. Nessas 80 lives, evidentemente, eu não ganhei, e nem esperei, nem pensei que poderia ganhar um centavo. Também quase não vendi livros. Mas eu acho que isso seria um sistema de nós continuar. Eu acho que pensar numa palavra que ficou implícita nas discussões, pensarmos no ensino de uma ciência da natureza. Eu tenho proposto em algumas instituições onde eu mando um texto meu para um professor que faz cópia para os seus estudantes e depois marca um dia que eu vou lá e discuto a aula. Tem um texto meu que se chama Diálogo de Aprendentes, que não está em nenhum dos meus livros, é a colaboração de um livro sobre ensino de química, educação química, da editora da Unijuí, e lá tem um texto que tem sido usado, algumas escolas fazem isso. Eu, por exemplo, eu sei que agora no dia 8, eu vou fazer isso com alunos da USP de Ribeirão Preto. Outro dia eu vou com alunos do Instituto Federal de São Paulo, em uma cidade cujo nome não me ocorre agora. Então, isso é uma maneira que nós vamos continuar, e isto tem custo praticamente zero. Eu não ganho nada financeiramente, mas ganho algo que me dá a vitalidade de continuar assim. Quando o Fred perguntou acerca do elixir da longa vida, eu acho que dar lives é um bom elixir. Obrigado. Só o senhor mesmo vai trazer mais ensinamento final. Aliás, eu queria comentar, né, sobre essa sua prática de entregar o texto antes e depois vir a dar a aula, né? Hoje em dia, através não de texto, mas através de videoaulas, isso tem sido chamado modelo híbrido, né, que é o modelo de rotação, que ele pode ser considerado a aula invertida, né, onde o aluno primeiro assiste algum vídeo, alguma indicação, e depois vão ter comentários, né, com o professor em sala de aula sobre aquilo que ele assistiu. Mas, mestre, olha, como sempre, não tem nem como lhe agradecer essa sua disponibilidade de trazer a sua sabedoria para a gente. Sabemos o quanto é difícil, de repente, estar presente em tantas lives ao mesmo tempo, apesar que já estás craques, porque há 80 lives e amanhã com mais 2 vão completar 82, ou seja, eu acredito que antes, no final de dezembro, chega a 100, ou estou errado?
Eu acho que dezembro é um mês mais difícil, né? Porque entra um pouco de recesso. A média deve ser, em geral, é 12 lives por mês, nesses valores que eu te dei de 80. Mas eu acho que, eu não sei dizer quantas já são agendadas para dezembro, mas parece que 8 pelo menos já tem. Então, em fevereiro vamos fazer a festa do centenário. Se Deus quiser, vamos estar lá juntos. Eu espero estar participando e assistindo e aprendendo um pouco mais com o mestre. Então, olha, em nome da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, da Comissão da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Química do Rio de Janeiro, agradeço imensamente. Assim, eu acho que todo mundo foi contemplado. É um prazer, é um bálsamo conversar contigo, né? E presente tantos colegas com a gente também. É sempre mais aprendizado e eu gosto muito, né? Então fica aqui o meu abraço virtual, enquanto a gente não pode se abraçar pessoalmente, e eu espero que em 2021 a gente possa finalmente se encontrar pessoalmente e comemorar tantos encontros, né, mestre? Certo, muito obrigado. Aqueles que se Obrigado. interessarem, amanhã de manhã eu estou num congresso, eu não sei dizer o nome total do congresso, mas é em Campina Grande, na universidade. Se botarem Universidade Estadual de Campina Grande, vão achar um evento onde eu faço a palestra de abertura amanhã de manhã. E de tarde, às 4 horas, eu falo no Acre, também é fácil de achar. É só botar Instituto Federal do Acre e vocês vão achar a fala, se quiserem. Mais Qual uma a vez, temática obrigado. da fala de amanhã de Campina Grande, mestre? Os 6 óculos para acessar o mundo. Ah, sim, sim. Muito boa essa palestra. Então, quem não assistiu, ou quem quer reassistir, então amanhã em Campina Grande, na parte da manhã, e à tarde no Instituto Federal do Acre. Não é isso, mestre? Isso. Tá, joia. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Então, a gente encerra a live por aqui, agradecendo a todos os participantes, agradecendo essa equipe maravilhosa, a coordenadora da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, a Luísa, né? A Raquel também, que tem ajudado a promover esses eventos dentro desse 4º encontro de ensino de Química. E a gente encerra por hoje com um abraço ao mestre, queridíssimo mestre Chassot. Muito obrigado. A gente que agradece.